call is now being recorded. Ok. Boa noite, good evening. How are you Boa noite. doing? Boa noite, como é que Boa vocês noite. estão? Estão bem? Boa noite. Ok, pessoal, eu vou já iniciar, né, porque até já passou aqui uns minutinhos, eu acabei me excedendo um tempinho com o pessoal do primeiro, mas vamos lá, vamos começar, né, já deu tempo para todo mundo entrar. Ok, essa música que eu estava passando, né, um rock, esse rock pesado, ele é inspirado num poema do Edgar Allan Poe, né, a gente estava estudando um pouco sobre o Edgar Allan Poe nessa última atividade, e é um dos poemas mais conhecidos que se chama O Corvo, né? Então essa música ela é inspirada especialmente nesse poema, que é um dos mais famosos, certo? Do Allan Poe. Agora eu vou, certo? A gente vai começar fazendo a revisão através da correção das nossas atividades. Em um dos vídeos eu cheguei até a fazer uma pincelada em uma dessas atividades, né? Uma delas apenas, mas agora a gente tem as três que a gente trabalhou durante esse bimestre e a gente vai ser mais minucioso. Vamos lá. Segundo ano, aqui tem tanta coisa aberta, eu fico com medo de fechar e fechar alguma coisa errada aqui. Ok. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Segundo ano, essa daqui, pronto, é a nossa primeira atividade desse bimestre. Deixa eu colocar aqui no modo de correção. Pronto. Deixa eu dar mais um aqui para vocês poderem ver melhor. Vamos lá. Ok, meu povo, vamos lá. A gente trabalhou, né, mais com os verbos modais, certo? Os verbos modais são essas palavras aqui, né? Essas palavras que a tradução delas, né? A tradução comum delas é poder ou dever, certo? Poder ou dever. Então, essa é a tradução mais comum, só que poder e dever pode significar várias coisas diferentes. Pode significar que você pode porque você tem permissão para fazer alguma coisa. Poder pode significar capacidade. Ah, eu posso fazer isso. Pode significar que algo pode ou não pode acontecer, né? Que há possibilidade ou não de acontecer. Pode chover, pode fazer sol. Então, esse poder, né, dever também, dependendo de como você fala, o dever pode ser uma obrigação, uma coisa que você não tem opção, ou pode ser um conselho, olha, você deveria, né? Então, vai depender da forma como você fala. Vamos dizer que em inglês existem mais palavras, pelo menos aqui certo, nesse contexto aqui que eu estou falando, do que em português. É como se existissem mais palavras, mais verbos, para expressar essas diferentes ideias. Né? Talvez aqui em português, usando esses dois verbos, eu conseguisse, né, poder ou dever, eu conseguisse expressar essas várias situações. Em inglês, então, a gente tem mais palavras para expressar essas diferentes situações. Inclusive, existem outros verbos modais além desses aqui, mas esses aqui eles são os principais, são os mais comuns, os mais usados, certo? Só lembrando que a gente pode usar esses verbos modais também na forma negativa, como está aqui, né? Sendo que também existem as formas contraídas, que são quando nós usamos, né? A maioria das formas contraídas em inglês, elas são marcadas pelo uso do apóstrofo, certo? Que é como se fosse essa vírgula lá em cima, né? Onde a gente pode, né? A gente contrai duas palavras como se fosse uma só, né? Então, a gente tem contrações de, por exemplo, pronome e verbo, contrações de um verbo e de um advérbio, que no caso aqui é o não, né? Então, aqui a gente está tendo só contrações negativas, a contração dos verbos modais com não. No sentido de que eu não sei, eu não tenho capacidade, eu can't. I can't speak Spanish, for example. Eu não sei falar, eu não sei falar espanhol, certo? I can't drive, eu não sei dirigir. I can't swim, eu não sei nadar, certo?
O should, a gente utiliza ele mais para falar sobre conselho, para dar conselho, recomendação, certo? Então, olha, você deveria estudar mais, você deveria se preocupar mais, você deveria ir a um médico. Aí, se eu quero dizer que você não deveria fazer uma coisa, olha, você não deveria fazer isso. Eu posso dar um conselho dizendo que a pessoa não deveria fazer algo. Você não deveria mentir para os seus pais. Você não deveria fazer isso, certo? Então, eu vou dizer should not, e eu posso usar a forma contraída shouldn't, né? O must, a gente utiliza mais para falar sobre obrigação, dever. Então, quando eu quero dar só um conselhozinho, assim, sabe? É uma pessoa que eu posso não ter muita intimidade, ou então uma pessoa que eu trato de igual para igual, né? Por exemplo, sei lá, um irmão, um colega, né? Aí eu vou dizer um should, você deveria fazer isso, né? Já quando, por exemplo, pais e filhos, lógico que pais podem dar conselhos a filhos, né? Mas vamos dizer, o pai pode obrigar, né? Você vai fazer isso, você deve fazer isso. Então ele pode usar o que? Um must, para dizer isso. You must do this. Você tem que fazer isso, você deve fazer isso. Então, quando a gente quer falar de obrigação, dever, a gente vai usar mais o must. Eu já vou dizer para vocês, né? Vou dar essa dica que esses três aqui, eles vão ser os principais na prova, certo? O can, que indica capacidade. I can speak French, eu sei falar francês. I can drive, eu sei dirigir, né? O should, quando eu quero dar um conselho, olha, você deveria ir a um médico, você deveria ir a um dentista, você deveria contratar um advogado. O must, quando eu quero dizer, olha assim, olha, você tem que fazer isso. Todos devem obedecer à lei. A gente tem, assim, a opção de não obedecer? Não, né? Lei é dever, obrigação. Esses três vão ser os principais. Além desses três, né, a gente teria o have to, que é um dever menos sério, né, que a gente chama de necessidade, né, olha, I have to go now, eu tenho que ir agora, né, por exemplo. É um dever, assim, menos sério, né. E o may, que é muito parecido com o can, que a gente utiliza, por exemplo, para pedir permissão, certo? Para falar sobre possibilidade, probabilidade. Mas eu já estou dando a dica a vocês de que esses três aqui vão ser os principais. Lembrando, como essa aula está sendo gravada, vocês podem depois voltar e rever nesses detalhes que eu estou destacando aqui. E aí, na prova, vai cair questão sobre short answers. O que são short answers? São respostas curtas, que é quando a gente utiliza, é uma forma em inglês que é muito comum, certo? Esse uso de respostas curtas, que é quando você usa yes or no. Você repete ali né, a pessoa que aparece na pergunta e você vai usar o verbo can, ou o verbo should, ou o verbo... Aliás, você vai usar na resposta o mesmo verbo que aparece na pergunta. É a mesma regrazinha que a gente já viu, por exemplo, quando eu faço perguntas como do. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Yes, I do. Eu perguntei com do, eu respondo com o do. Se eu perguntasse com, sei lá, com o are they here? Eles estão aqui? Yes, they are, né? Esse are é do verbo to be. Não importa, não é o que a gente está vendo, mas o que eu quero dizer é que são as regras que nós já vimos antes, só que com palavras diferentes. A gente já viu com o verbo do, com o verbo to be, né? Esse exemplo que eu dei do are. Se eu faço uma pergunta com are, né? Que se escreve are, né? Are, respondo com are. Se eu pergunto com do, respondo com do, tá? Estou dando uma regra bem geral, é lógico que tem algumas pequenas exceções. Então, se eu fizer perguntas com can, eu vou responder também com can, tá? Mas voltando lá para a atividade, deixa eu ver se é aqui, pronto. Essa primeira pergunta não é sobre ainda respostas curtas, né? A primeira pergunta da primeira atividade. Atividade 5, que é a primeira do segundo bimestre. Aqui é o seguinte, você vai, né, você vai escolher uma dessas opções que representa capacidade. Pessoal, qual é o único verbo aqui que indica capacidade? O único verbo que indica capacidade é o verbo what? Let me know. Can. É o can. É o verbo can, certo? Que indica capacidade. Não existe nenhum outro, certo? O can, ele é até usado para outras situações. Ele é usado para você pedir permissão. Lembra quando você pergunta, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Can I come in, teacher? Eu posso entrar, né? Quando a gente ia para a sala de aula e aí perguntava, né? Se você chegava atrasado e aí perguntava se podia entrar, por exemplo.
Então, eu uso ele para mais de uma situação, mas para a situação capacidade só existe o can, certo? Só o can. Então, ó, até fácil de lembrar, né? O can começa com K e capacidade, né? Capacity começa com K também, tá? É o único que dá para usar para capacidade é o can. Ok, agora a gente tem obligation. Obligation, que é, né, obviamente, a obrigação. Qual desses três aqui a gente utiliza para indicar a obrigação? Can, may or must? Must. Perfeito, must, certo? Must é aquele que diz, olha, é sério, é um negócio sério. Então, aqui diz, ó, you must obey your mother. Você tem que obedecer à sua mãe. Não tem opção, certo? You must obey your mother. Ok, passando para essa próxima parte, aqui é como se fosse o contrário. Aqui a gente tem o verbo, né? Lá a gente estava fazendo o quê? Preenchendo o espaço com um verbo que não existe, e eu quero um verbo que indique obrigação, que indique capacidade. Aqui eu vou ter essas opções, né? Esses sentidos como opções, obrigação, conselho, possibilidade. O verbo já está aqui. Agora é o processo contrário. Tem o verbo, agora eu tenho que saber. Esse verbo indica o quê? Esse verbo should. Eu uso ele para indicar obrigação, conselho, possibilidade. Então, vendo que na atividade é o que eu cobrei mais também. Então, por isso que eu coloquei mais na prova, porque eu estou colocando mais o que foi cobrado nas atividades, né? O que eu destaquei mais, os verbos que eu achei que fossem mais importantes para esse momento. Should indica o quê, meu povo? Conselho. Conselho, certo? Lembrando que pode ser conselho, recomendação, sugestão. Eu até expliquei em um dos vídeos sobre a aula, né, sobre verbos modais, que são sinônimos, certo? A gente vai usar essas palavras como sinônimas, certo? É conselho, sugestão, recomendação, né? Para vocês não confundirem, aqui só tem recomendação, não tem conselho, não, né? Tem mais ou menos o mesmo sentido, então a gente vai considerar como certos sinônimos. Conselho, recomendação, sugestão, né? Não são, assim, exatamente a mesma coisa, mas são coisas muito aproximadas, então a gente vai considerar como sinônimo. Ok. Aqui é a mesma ideia. You can go to the bathroom. O que acontece? A gente tem o can na forma negativa, ok? Eu disse para vocês, quando eu colocasse algum verbo modal na forma negativa, ia significar o seguinte, olha, não pode, não pode. Então, aqui vai estar indicando o quê? Se não pode, seria o quê? O tempo Proibição. proibição, certo? Então, se aparecer alguma coisa na forma negativa, vai ser proibição, ok? Vamos ver aqui. Essa questão aqui era para você escrever, né? Na prova vocês não vão escrever, vocês vão ter que identificar. Então, assim, já é um pouco mais fácil, né? Aqui você teria que fazer uma questão negativa, por exemplo, they may be right. Então, eu colocaria they, may, como é que eu vou transformar uma forma negativa? É só acrescentar o not, que pode ser assim separado, ou pode ser junto, contraído, como eu mostrei lá no slide, né? Por coincidência, o may é o único que a gente não contrai, certo? Ele, vamos dizer assim, pelo menos gramaticalmente falando, não é aceito que você junte, tá? Essas duas palavras em uma só. Todas as outras formas você consegue. O have, o can, né? Para ficar can't, mustn't, né? Que é o must. Mas o may vai ficar separado. Mesmo mais se você fizesse junto, eu ia, né? Obviamente eu ia considerar. Mas a gente não vai ter que escrever, né? Na verdade, até você encontra, eu já vi, né? Em algumas situações apareceu o meio contraído, mas, né? Assim, a gramática, né? O do inglês, né? Diz que não é correto, mas a gente sabe que a gente usa também no português, né? Vem quando a gente faz essas coisas também, que é usar coisas que a gente não deve. Ok, então, they may not be right. Então, eles não podem estar certos. Então, só fiz o que? Eu só acrescentei o not depois do verbo modal. Então, para transformar uma frase em uma frase negativa, é só acrescentar o not depois do verbo modal, depois, não antes, certo? Depois. E para transformar em uma pergunta, a gente vai ter que colocar a interrogação no final, igual a gente faz em português, só que a gente sempre vai começar com uma coisa diferente, certo? Esse estilo de pergunta que a gente estuda, que são perguntas diretas, né? Como a gente começava com do, né? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate?
Então, aqui não vai ser o do, né? Mas eu vou usar o quê? Eu vou usar o próprio verbo modal. Então, eu vou mudar ele de posição. Vou começar com o may. Então, o may vai vir para o começo. Pode, né? O may vai vir para o começo. Olha só que coisa. Então, o may vai lá para o começo da frase. E aí, eu vou, depois, ó, escrever o they. Vai ficar may, they, be right. May they be right. Eles devem estar certos. Eles podem estar certos, né? Existe essa possibilidade, né? O may aqui indica possibilidade. Então, a mesma coisa eu faço aqui, ó, na letra B, só que aqui é o have, né? Não é o may. Então, vai ficar have not. Para eu fazer a pergunta, eu vou passar o have lá para o início da frase. Só isso. Vou já fechar aqui vamos aqui para a próxima questão, que é essa daqui. Questão 2. Deixa eu só diminuir aqui. Vou correr aqui, meu povo, para dar tempo a gente terminar, mas a gente ainda tem alguns minutos. Vou botar aqui na forma da gente poder resolver. Ok. Vamos lá. Segunda atividade, atividade 6. Ainda sobre verbos modais. Pronto, aqui vai cair justamente a questão de respostas curtas que eu já estou avisando. Essa aqui vai cair na prova. Vai cair na prova. Veja só, eu não coloquei só uma pergunta isolada, eu expliquei uma situação para que a gente consiga raciocinar mais. Ó, se você pergunta, se alguém chegando, deixa eu só vir aqui, pronto. Se a gente falar assim, olha, se você perguntar à sua professora, teacher, can I go to the bathroom? E ela responder positivamente a você, essa resposta será... Yes, se é you can. positivo, vai ser yes. Yes. Perfeito. Yes, you can. Né? Por que não vai ser yes, I can? Porque você está perguntando para a professora, ela vai dizer sim, você pode. Ela vai dizer sim, eu posso. Né? Tem muita gente que vai confundir, porque quando vê a pergunta, na pergunta aparece o I. Mas lembrem, isso é regra. Toda pergunta que aparecer I, você responde com you. Se a pergunta for com you, você responde com I. Serão os únicos casos onde a gente vai fazer essa permuta, a gente vai trocar o I por you e o por I. Nos demais casos, quando a gente utiliza outros pronomes, a gente repete. Ela na pergunta, ela na resposta. Eles na pergunta, eles na resposta, certo? Agora, eu e você, a gente troca porque é justamente a ideia de que você está conversando, né? Você está perguntando alguma coisa. Certo? Então, corretíssimo, yes, you can. Essa é a resposta correta. É aqui, ó. Se você perguntar a um colega se ele pode te emprestar o caderno dele, dizendo, may you lend me your notebook, certo? Você pode me emprestar o seu caderno? E ele te responder negativamente, essa resposta será, já sabe que vai ser no, né? Não pode ser yes, no. Vai ser o quê? No, I may not, ou no. Podem responder. Letra A. No, I may not. Yes, no, I may not, porque aqui é o contrário, veja só, a pergunta é com you. Então, eu estou perguntando assim para o meu colega, ei, você pode me emprestar? Aí o colega vai dizer, não, eu não posso, certo? Então, se eu pergunto sobre mim, você vai usar você na resposta. Agora, se eu pergunto sobre você, você vai usar o quê, né? Oi, você pode me emprestar? Não, eu não posso, no, I may not. Então, a regra é, usei I na pergunta, uso you na resposta. Usei you na pergunta, uso I na resposta. Eu faço essa permuta, certo? E aí, né, passando... Outro detalhe, meu povo, é que preste atenção. Se eu estou perguntando com may, né, vocês estão vendo que eu não estou usando outro verbo modal. Não vou usar can, não vou usar should, certo? Eu vou usar o próprio may, tá? Porque a gente está fazendo, assim, vamos dizer assim, estruturas bem simples. Certo? Então, essa aqui é a regra geral. Sempre é possível, né? Assim, existem exceções, mas a ideia é que se você usou ali um verbo modal na pergunta, você use o mesmo na resposta, é o que vai ser cobrado lá na prova. Terceira questão, você está conversando com um colega sobre outra colega, né, da sua turma. Ela vai passar por um teste para uma vaga de emprego, então você pergunta a ele se ela deveria se preparar mais para isso, né? Sobre a colega, você está falando com uma pessoa sobre outra pessoa.
Aí, quando a gente está falando com alguém, né, eu e você, a gente, né, tá falando de alguém mais, a gente está falando de uma terceira pessoa. Então, né, eu, primeira, você, segunda, né, e aí, né, por horas a gente troca, né, então se você fala você é a primeira, né, aí eu vou ser a segunda, né, mas enfim, primeira, segunda pessoa falando, aí se eu falo de alguém, eu estou falando de uma terceira pessoa, que vai ser ele ou ela. Então, a pergunta vai ser essa daqui, should, certo? Should she study more? Então, o verbo modal é should, né? E a pessoa que está aparecendo na pergunta é she, certo? Ela deveria estudar mais, aí seu colega responde de forma positiva. Então, já sabe que é yes, né? Yes, I should, ou yes, she should. She should. Justamente. She should. Fica até engraçado, né? A resposta é she should. Então, ela. Se eu estou perguntando sobre ela, como é que eu vou botar eu aqui no meio, né? Não dá. Então, vai ser ela. Ok? Vamos ver aqui, próxima. Pronto, isso aqui é sobre pronomes objeto. Isso aqui eu até estou reensinando, porque eu vi que muita gente não aprendeu no bimestre passado. Então, eu reensino, na verdade. Certo? E aí, apesar de ser uma coisa fácil, mas confunde, porque em português a gente também não ama esse assunto, né? Quando a gente escuta aqueles termos, pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo. Então, são aqueles pronomes pessoais, certo? Então, pronomes pessoais são aqueles pronomes que geralmente substituem nomes de pessoas. Então, quando eu digo eu, você, ele, ela, nós, certo? Esses são os pronomes pessoais. Então, quando esses pronomes, eu vou tentar explicar da forma mais simplificada possível, eles aparecem no começo de uma frase, eles é o que a gente chama de pronome sujeito, certo? Que em português seria pronomes do caso reto, tá? Tem muita gente que confunde isso. Por exemplo, aqui o I, o you, o he, o she, o it, eu, você, ele, ela. Então, geralmente eu faço alguma ação, certo? Eu dou uma determinada oração, eu vou dizer, eu fui ao mercado, ela conversou com ele, eles assistiram TV, nós estávamos conversando. Então, quem estava conversando? Nós. Quem assistiu TV? Ela, eles, certo? Então, a regra a sequência lógica do português é praticamente a mesma sequência do inglês. Você tem esse sujeito, essa pessoa que pratica uma ação no início da frase. Aí depois vem a ação que ela pratica, certo? Então, aí é o que a gente vai chamar de esses pronomes mais comuns que a gente utiliza. Aí, quais são os mais complicadozinhos? Em português é do mesmo jeito. É aqueles que a gente utiliza para indicar as mesmas pessoas, só que eles são utilizados lá no final da frase. Por exemplo, se eu coloco eu, primeira pessoa, lá no começo da frase, eu digo assim, olha, eu fui ao mercado, eu vi o menino, por exemplo, né? Quem foi que viu o menino? Eu sou o sujeito. Agora, se eu disser assim, o menino viu eu, tá correto? Fica até feio, né? Na verdade, é o menino me viu, né? O menino, ou então o menino viu a mim, né? A gente, em português é mais complicado porque a gente tem várias formas, né? A gente tem o me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Essas formas que a gente tem que aprender. Em inglês é a coisa mais linda, porque você só tem uma. Então, por exemplo, me, me, comigo é só o me. Te, ti, contigo é o you, certo? Por exemplo, se, se, consigo, não sei se vocês lembram disso, certo? É o him. Só tem uma forma. Então, em português é como se a gente tivesse várias formas, né, de se expressar. Ah, o menino me viu, ou o menino viu a mim. Em inglês vai ser sempre me. O me significa tanto mim como o me, né, que é o ME, que se escreve do mesmo jeito no inglês. E até comigo, né, se for uma frase que a gente consiga dizer comigo, esse comigo também eu vou usar o me, certo? Então, é mais fácil porque a gente só usa uma coisa para várias situações, é mais fácil. Então, assim, pessoal, tentando explicar da forma mais simples possível, quando a gente utiliza esses pronomes no início da frase, a gente utiliza esses aqui, certo? Eu. É como se fosse assim, ó, o eu fica muito óbvio. Eu faço isso para você. Se eu inverter, você faz isso para mim. Como é que é esse mim? É o me, certo? Então, isso é o que a gente chama de pronome objeto, certo? A gente tem o pronome sujeito, em inglês o pronome objeto. Em inglês o nome é caso reto, caso oblíquo, é diferente. Mas é a mesma ideia. Sujeito está no início da frase, objeto está mais no final da frase, certo? Tentando explicar da forma mais simplificada. Sempre vai ter essa tendência. Então,
voltando aqui para o nosso exercício, veja só. Pronto, olha, as questões que eu estou cobrando na prova vão seguir esse mesmo padrão. Você tem uma questão com uma lacuna e você vai ter a tradução. Aí você olha, você vai ler aqui, can you, né, call alguma coisa later? Aí a tradução é, você pode me ligar mais tarde? Eu quero saber como é que é me em inglês, né? Então, dessas três opções aqui, meu povo, né? Qual que seria, né? Pelo amor de Deus. Eu não vou nem esperar ninguém responder, né? Porque até eu misturei com outras coisas que nem se encaixariam aqui. Então, can you call me later? Vai ser a mesma ideia, certo? Vamos ver a letra B. He may help alguma coisa, né? Ele pode nos ajudar ou ajudar-nos. É como se aqui tivesse, ele pode ajudar, né? Ou nos ajudar ou ajudar-nos. Eu quero saber como é que esse nós. Sabe aquele nós do português que a gente usa aqui, ó, sem acento, né? Esse nos, né? É porque a gente consegue usar tanto com acento, né? No início só dá com acento, né? Que a gente fala, nós temos que fazer isso, né? Mas no final, às vezes, você consegue usar com ou sem acento, né? Por exemplo, ele pode ajudar-nos. É aquele nos, né? Que é o nós sem acento. A gente fala nos. Ele pode ajudar-nos. Esse nos quer dizer nós, certo? Ou então, ele pode trazer isso para nós, né? Ele pode trazer isso para nós. Ele pode nos trazer isso, né? Por exemplo. Então, esse nos que eu boto no final, certo? Não pode ser o. A gente aprende que o nós em inglês é esse aqui, ó. We. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. A gente aprende que o nós é o we, né? We. Só que eu não posso botar esse nós lá no final, esse we. Eu vou ter que colocar o que? O us. Por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Nós gostamos de Lucy. Nós gostamos de Lucy. Qual é a ação que a gente está praticando aí de gostar de alguém? Nós gostamos de Lucy, né? Lucy gosta de nós, certo? Lucy gosta de nós. Então, Lucy é sujeito e eu passei só a receber essa ação. Ela gosta de quem? Nós. É o nós que está lá no final. Não pode ser o we. É igual o eu, certo? Que eu só posso usar no começo. No final, eu não posso dizer eu, tenho que dizer mim. Então, é só isso, certo? E eu já estou avisando que o padrão das questões sobre esse assunto é esse aqui. Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tem. 5. Ok? Então, aqui, ó, tá bem óbvio que o nós, qual que seria? Ó, eu botei justamente o nós do começo, que estaria errado, que é o we, né? O him, que não tem nada a ver, que é dele, aliás, que é ele. Então, o correto é o us, é o nós que a gente utiliza no final, certo? O nós lá no final. O he, vamos lá. He likes alguém, né? Ele gosta dela. Então, eu quero saber como é ela no final. Como é que é esse ela? O ela do começo é o she, é muito conhecido, o she. Mas esse aqui é o ela que eu tenho que usar no final. Então, o ela lá no final é o her. Eu botei até o she aqui, o she tá errado. Só se ela tivesse no começo. Ela gosta dele, aí dá certo. Mas ele gosta dela, certo? Vai ser o her. Certo? Que é essa tabelazinha aqui, que eu já passei para vocês. Vocês podem rever o vídeo, né? Vocês podem aqui, ó, essa tabela. Tanto os vídeos passados como esse agora, que vocês podem pausar, né? E dar uma olhada, né, nessa tabela, para lembrar, ó, eu no começo, mim no final. Ele do começo, ele do final, né? Nós, we no começo, us no final. Eles, they, né? Eles gostam de Lucy. Agora, Lucy gosta deles. Aí já vai ser o them, que é esse que termina com o M, né? Então, você tem o me, you, him, her, it, us, you e them. A gente tá vendo agora, a gente vai fazer prova, só que a gente vai continuar trabalhando com eles, certo? Para frente, para que fixe melhor. É uma coisa básica, então, como é básica, a gente tem que saber. Para fechar a nossa última atividade, foi sobre. Cadê aqui? Deixa eu só. A nossa última atividade foi sobre literatura, né? Eu trabalhei, na verdade, com todas as turmas. Literatura, mas obviamente assuntos diferentes, né? Eu já comecei falando sobre o Edgar Allan Poe, né? A gente trabalhou algumas. Aqui eu errei, não, tá correto. Vou aumentar aqui o zoom. Então, pessoal, ó,
o que vai ser cobrado na prova é o que está aqui, né? Então, coloquei só alguns detalhes, né, sobre a vida do Edgar Allan Poe, coloquei esse vídeo, né, que fala um pouquinho sobre a vida dele, né, que vocês podem rever, posso até colocar o link desse vídeo novamente, né? Aqui a gente tem a primeira pergunta, de acordo com o vídeo, o que é correto afirmar sobre Edgar Allan Poe? Marque os itens corretos. Primeiro, né, ele sempre viveu uma vida muito tranquila. A gente sabe que a vida Não. dele foi meio perturbada, né? E isso a gente não vai marcar, muito bem. Ele fez parte do movimento romântico americano. É um Correto. detalhezinho um pouco correto. Talvez seja um pouquinho difícil de lembrar, porque a gente tem pouco tempo para ver isso aqui, né? Mas ele participou desse movimento. Nesse vídeo curtinho que eu passei para vocês, tem essa informação, certo? Movimento romântico. Vocês também devem estar estudando romantismo em português, né? Nas aulas de literatura brasileira e portuguesa. Então, a gente, né, estuda o movimento romântico aí, né? Mais ou menos no segundo ano, certo? Então, é um nome, né, de um movimento na literatura, nas artes, ok? Não é necessariamente romantismo na ideia de ser um amor romântico, certo? Um relacionamento entre o casal, tá? Então, é um movimento, né? Foi um movimento, e ele fez parte desse movimento nos Estados Unidos. Ele inventou o gênero ficção policial. Correto. Yes, inclusive, ele criou um detetive, né, que é muito interessante. E ele inspirou o Arthur Conan Doyle, né, que é o criador do Sherlock Holmes. Interessante é que hoje esse detetive, né, esse personagem Sherlock Holmes, ele é mais conhecido do que o detetive, que acho que era Dupin, né, que foi criado pelo Edgar Allan Poe. Só que o Arthur Conan Doyle, né, o criador do Sherlock Holmes, ele diz, né, que ele se inspirou, né, demais nas leituras do Edgar Allan Poe, certo? Que foi considerado o inventor da ficção policial. Muito bem. Ele escreveu principalmente sobre amizade, amor e família? Não. Foi? Não foi, né? Ele escreveu sobre o quê? Morte, né? Sobre o que mais? Assassinato, mistério, né? Essas histórias meio pesadas, né? Então, ele escreveu muitos contos de terror, e aí nós vimos 2 contos de terror através de um vídeo que eu produzi, né? Que é bom que vocês revejam, Enterro Prematuro, né? Que vai contar a história de um homem que ele sofria de uma doença, que aí eu perguntei bem aqui, como é que era o nome dessa doença? O narrador, ele participa da história, né? Então, ele é um narrador personagem, é um conto contado em primeira pessoa, ele está contando sua própria história. Aí ele disse que sofria de uma doença que era chamada de... Catalepsia. O quê? Catalepsia. Perfeito. Muito bem, meu povo, né? Não era epilepsia não, né? Que é parecida aí. Eu botei tuberculose também, porque, né, a gente sabe que a tuberculose era uma coisa muito séria, ainda é, né? Mas hoje tem um tratamento, tem cura, né? Mas no passado, né, pessoas morriam mesmo, né, de tuberculose, porque você não tinha um tratamento como a gente tem hoje. Então, tem muita história que envolve, né, histórias dessa época do romantismo, né, que vão envolver pessoas que adoeceram, né, tiveram tuberculose, né, tiveram uma doença nos pulmões, que às vezes não cita, né, o que era também, mas era tuberculose. Então, é catalepsia. Essa catalepsia fazia com que ele sentisse o quê? Ele desmaiava, parecia que ele estava morto, né? Então, por isso, ele desenvolveu um medo de quê? Era o maior medo dele. Perfeito. O medo dele era ser enterrado vivo. Ele não tinha exatamente medo de morrer. Morrer estava bom. Agora, pensarem que ele morreu e ele acordar lá, né, debaixo da terra, né, num caixão, esse era o medo dele. Aí ele começa, a história é muito interessante, falando sobre vários casos que ele ouviu, né, de pessoas, né, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi essa história meio cabulosa, né, de gente que foi enterrada viva, aí uma pessoa da família sonhou que a pessoa estava viva, aí foram lá, desenterraram a pessoa, e quando olharam a pessoa estava numa posição diferente. Tem as histórias meio cabulosas, então ele conta alguns exemplos, né, e, enfim, né, como ele tem esse mal que ele desmaia, né, e os sinais vitais ficam muito fracos, né, hoje se uma pessoa, né, passa mal assim, a gente sabe que a gente tem aparelhos, tem tecnologia que consegue identificar os sinais vitais ainda bem fraquinhos, mas no passado talvez tenha acontecido isso mesmo, né, com algumas pessoas.
elas terem sido dadas como mortas, né? E não estavam mortas. É triste, mas é bem provável mesmo que tenha acontecido em alguns casos. E aí, como ele tem muito medo, ele não vivia, né? Ele vivia com medo. Então, ele não viajava para longe com medo de passar mal e pessoas que não, né, o conheciam acharem, né, que ele estivesse morto e enterrassem, né? Ele ficava sempre perto da família, dos amigos que o conheciam. E aí, como foi o fim da história? Me digam aí, dessas opções. Letra A. Letra A, o personagem se curou da O doença. personagem se curou da doença. Perfeito, muito bem, meu povo. Ele se curou da doença, né? Isso aconteceu porque ele acordou numa noite, né? Tava tudo escuro. Vocês lembram, né, dessa história? Tava tudo escuro. Ele tinha certeza, né? Na verdade, ele teve um ataque de catalepsia, né? De fato. Mas aí, quando ele olhou, tava tudo escuro. E aí, ele sentiu que estava num local apertado. Aí, quando ele demorava muito para conseguir se mexer, né, quando ele tinha um ataque de catalepsia, aí começava a sentir as mãos, aí começava a mexer os dedos, até que ele conseguia se movimentar. Aí, quando ele coloca a mão assim em cima, né, do corpo dele, ele sente como se fosse uma tampa de madeira, e ele vê que ele tem um pano no rosto, que ele disse que era hábito, né, das pessoas fazerem isso com os mortos, aí ele sente um cheiro de terra molhada, né, numa determinada noite, e ele fica tentando lembrar o que foi que aconteceu. Ele diz, eu já sei o que aconteceu, eu morri, eu desmaiei longe de casa e me enterraram num lugar qualquer. E aí ele tenta gritar, não consegue, né, por causa da recuperação da catalepsia, até que o grito sai, e aí as pessoas começam a falar, o que foi, você enlouqueceu? E aí que ele descobre que ele estava num barco, né, que estava ancorado lá, ele estava num barco, num rio, e o cheiro da terra molhada era justamente porque ele estava nesse local, né, num barco, a areia molhada ali perto do rio, e ele estava numa beliche apertada, ele começa a lembrar do que tinha acontecido na noite anterior, que ele tinha saído com os amigos, né, para ali um passeio, e depois disso, depois ele diz, olha, eu não aconteceu, mas para mim, aquele momento em que eu não conseguia me mexer, eu sofri as angústias de ter sido enterrado vivo. Depois disso, ele decide o quê? Ele decide viver. E aí ele é curado, ele até fala que não, ele era sempre uma pessoa doentinha, sabe? Tem gente que sempre vive doente, então o conto fala nisso, que ele era uma pessoa que sempre estava doente. E aí o nosso tempo já acabou, mas eu estou só aqui continuando, porque eu não estou vendo ainda do pessoal do terceiro ano chegar. Eu não sei se alguém chegou e entrou direto. Oi, Thalita, Tá me ouvindo? Ô, Lélia. Ô, Lélia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou chamar os terceiros anos, mas deixa eu te perguntar, tu marcou a reunião pelo teu e-mail institucional? Foi. Pronto. Então, os terceiros anos que forem entrar agora, você não autoriza a entrada, deixa eles entrarem com e-mail institucional, tá bom? Certo. Uhum. Só para evitar alguns Uhum. contratempos durante a aula. Entende, né? Aham, tá certo. Ok, quem já tem entra direto, né? Exatamente, né? Pode mandar, que eu já Pronto. estou encerrando mesmo. Eu só até me prolonguei um pouquinho mais, porque eu não vi aí nenhum pedido de entrada. Aí. Primeiro e segundo ano tá ok, os meninos aqui, ó, já tem alguns do terceiro aqui. Aí eu vou chamar nos grupos, tá bom? Tá certo. Obrigada. Nada. Ok, pessoal? E para fechar, né, a gente vê se conta aqui o gato preto, né? Eu pedi até para vocês escreverem, tem umas respostas muito engraçadas. Eu pedi assim, né, para vocês escreverem o que vocês entenderam do vídeo. Tem um monte de resposta muito engraçada, né? Eu até ia mostrar, mas não dá mais tempo, sem mostrar o nome, né? A gente só ia ver as respostas, né? Para a gente ver como a gente às vezes escreve umas coisas engraçadas, né? Tá com preguiça, né, de escrever, escreve qualquer coisa, né? Então, essa história, né, eu coloquei aqui para vocês colocarem, né? É uma história, basicamente, que as histórias de Edgar Allan Poe vão envolver sempre, assim, né, sempre medo, ou medo da morte, medo de qualquer coisa, ou assassinato. Aqui é uma história, né, centrar, assim, é o assassinato, né, tem um assassinato, mas também a questão o que o gato preto representa, né, em muitas culturas, como na nossa, má sorte, né, agora me fugiu a palavra, mas enfim, má sorte, né, e ele, né, encontra um gato preto,
né? Quando ele casa, ele e a esposa dele cuidam desse gato preto, mas ele começa, com o tempo, ele era um bom marido, ele começa a ficar ruim por causa da bebida, pelo menos essa é a história que a gente, né, tem ali ideia. Talvez tenham mais coisas ocultas, né, nesse conto. E aí, um dia ele vai e enforca o gato, né? Teve gente até que não entendeu que era um, né, que depois, quando reaparece o gato aí no curta, é outro gato. Aí ele começa a lembrar do passado, aí decide levar o gato para casa, diz que vai mudar, vai voltar a ser o que era antes. E aí, de início, ele muda um pouco, mas eram promessas vazias, então ele volta a beber, a ficar violento com a esposa, e ele tem muita raiva do gato, né? Ele tem muita raiva do gato, porque ele sempre acredita que ele começou a beber por causa do gato que trouxe má sorte, né? E não é uma coisa muito explícita, não, certo? É uma coisa que a gente começa a deduzir ali da história. E aí ele decide matar o gato e a mulher vai para o meio, o que é que ele faz? Ele vai e mata o gato. Aliás, ele vai e mata a mulher, né? E coloca a mulher na parede, né, ali escondida, e ele vai procurar o danado do gato, porque ele queria matar era o gato, mas a mulher foi para o meio, ele estava louco, né? Endiabrado, vamos dizer assim, matou a mulher, ocultou o cadáver da mulher, e depois foi atrás do gato, não encontrou esse gato. Passaram-se, né, alguns dias, a polícia aparece, né, na casa dele, vai investigar, né, porque que a esposa dele está sumida, aí ele diz que a mulher dele deve ter abandonado ele, né, fica lá com o cara que está sofrendo. A polícia investiga, investiga, e aí quando os policiais decidem ir embora, o que que acontece? Vocês entenderam esse finalzinho? O que aconteceu foi que o danado do gato estava onde? Dentro da parede. Ele não viu que o gato tinha entrado, né? A história não deixa muito clara, certo? Se o gato está morto ou está vivo, ok? Não deixa muito clara. Né? Até no vídeo aparece lá, né? Ele acontece com os olhos abertos. Não fica muito claro, mas só diz que o gato enpiou, né? É como se o gato, ele revelasse o crime dele. Então, muitas histórias dele sempre são assim, né? Voltadas para a questão de um medo que a pessoa tem, ou a tentativa de fugir de um crime comum, né? Nessa, ok? E por hoje é só, pessoal, certo? Mais uma vez, né, se vocês precisarem rever, né, vejam esse vídeo de novo, porque o que vai ser cobrado na prova vai ser o que está nessas 3 atividades, o que a gente, né, especialmente o que eu fui destacando, eu disse, olha, a gente vai ver mais esses verbos, né, a gente vai ver mais esse estilo aqui de questão, ok? Aí, o pessoal do segundo ano, vocês estão despedidos, certo? Para que a gente possa começar aqui com os terceiros. Obrigada por terem vindo. Boa noite. Boa noite. Pronto, Thalita, chamei nos grupos, viu? Eita, e eu acabei de negar. Foi? É para receber? Agora eu fiquei na dúvida. Não, é assim, eu ia dizer para você deixar eles entrar automaticamente com e-mail institucional, a não ser que você reconheça o aluno aí, e aí, então você autoriza, tá? Vixe, pior que assim, às vezes só tem um nome aqui, eu não sei. Então pode deixar, tá bom? Não tem problema não, porque eu vou avisar que eles têm que entrar com e-mail institucional, é melhor, tá bom? Porque tivemos algumas situações desagradáveis nos não são os alunos. Emanuel, eu não sei, Emanuel com a cara aqui do Coringa. Pode deixar, viu? Deixa ele entrar com o institucional. Não são alunos da escola, entende? Mas algum aluno de um terceiro ano repassa o link para alguém que faz algumas situações desagradáveis durante as aulas. Lorena Maria. Alguém conhece Lorena Maria? Sim, acho que Lorena sim. Nossa. Lorena é aluna. Pronto, a Ananda. A Nanda também é.